Oi a todos e todas. Este é o Teatrando, conversas sobre o teatro. Meu nome é André Ferraz. Estamos aqui hoje com Wellington Júnior, bacharel em Teoria e Estética do Teatro pela Unirio, professor, ator, diretor, pesquisador e ministrante das oficinas Dramaturgia e Corpo Poético do Ator pela Coarte UERJ, lá no Centro Cultural da UERJ. E hoje vamos conversar sobre dramaturgia. Tudo bem, Wellington? Tudo ótimo, muito feliz de estar participando e poder comentar sobre a dramaturgia, que é algo que me encanta desde que eu comecei a fazer teatro. Assim. Perfeitamente. Então vamos começar a, a desmembrar um pouquinho esse termo, né? Porque muita gente coloca a dramaturgia só na casinha da escrita, né? Como se fosse especificamente escrever para teatro, que a dramaturgia estaria ligada apenas ao texto escrito, né? Que seria a literatura dramatúrgica, né? E queria que você trouxesse um pouquinho, seja os elementos históricos, teóricos, mas explicasse um pouco o que é dramaturgia, né? Ela é só a parte escrita ou ela compreende o quê no teatro? Acho que tem várias definições. Né? A definição da dramaturgia, desse termo, ele tem origem histórica também, e tem uma formação histórica. Né? Então, pensar esse termo também é pensar as formas de textualidade do teatro, da cena. A própria, né, eu sempre brinco dizendo assim, a própria palavra teatro, né, é um nome que é histórico. Assim, ele surgiu num momento, ele se transforma, ele modifica, né? A gente nem sempre dizia que o que a gente fazia era teatro. Teatro vai ganhando modificações, assim como a palavra dramaturgia. A palavra dramaturgia surge no momento e vem de uma origem que é da origem da palavra dram, né? Quer dizer, essa ideia do dram, que é essa ideia da resolução de conflitos, e é daí de um olhar da lógica, né? Da construção lógica, assim como diz o Aristóteles, é lá, né, que esse termo vai ganhar força. E por isso que a gente estuda, e quando começa a estudar dramaturgia, começa pelo Aristóteles, porque foi ele, claro, um dos primeiros a sistematizar no Ocidente esse olhar sobre o texto escrito, mas na própria poética ele faz referências, mesmo que pequenas, à ideia do espetáculo. Assim. Lá na poética ele faz uma pequena referência de que havia uma conexão da dramaturgia com o espetáculo. E trazendo mais, né, vamos caminhando aí historicamente. Aí você está falando do teatro grego, aí a gente vem para mais na Idade Média também, outras estruturas, estruturas mais populares, onde você tinha os jograis, onde você tinha os menestréis, onde você tinha os goliardos, onde você tinha os bufões, e a dramaturgia nesse lugar do popular, né? E aí, se quiser mal comparar, né, no tempo, né, as manifestações populares também, a gente pode dizer que existe dramaturgia mesmo quando não existe o texto escrito, por exemplo, Comédia dell'arte e outros lugares, Sim. que você tinha muitas improvisações. O texto escrito, ele, aquilo que eu estava falando, ele é um elemento histórico, assim, né? Essa noção da escrita do texto, né? Ela é algo que vem de tempos para cá, assim. Durante muito tempo não existia essa ideia do documento, né? Essa ideia de produzir um documento. Né? É muito interessante pensar, por exemplo, lá na poética, o Aristóteles ele não vê as tragédias que ele mais comenta, né? Ele tem contato através de informações, mas ele não viu essas tragédias, porque não é do tempo dele, ele vem depois. Então, a ideia de uma escrita do texto, da escrita mesmo ali no papel, no registro, ela é uma ideia muito recente da dramaturgia. Ela é uma ideia mais recente. Nesse período da Idade Média, inclusive, a ideia de uma performance da oralidade, né? De uma performance da palavra na cena. Né? A dramaturgia tem um termo que a Silvia Fernandes rouba do Patrício Pavê, que diz assim, é tudo que está na cena. Tudo que está na cena. Tudo que está na cena se determina pela relação de uma lógica que é construída ali. E essa lógica forma essa dramaturgia ali.
Tudo bem. Aí depois a gente vai tentar complicar um pouquinho, mas por enquanto vamos pensar na lógica do drama, né? Porque depois a gente pode falar nos pós-dramáticos, em outras relações, mas enquanto isso vamos ficar aqui no drama para a gente desmembrar um pouquinho essa questão. Dentro dessa lógica dramática mesmo, a dramaturgia, quando você fala que a dramaturgia ela se inscreve na cena, é tudo que está em cena. E a gente usa hoje em dia muito uma expressão que é a dramaturgia da cena. Aí também fala-se da dramaturgia do corpo, dramaturgia do ator, dramaturgia cênica. E aí essa dramaturgia, a palavra dramaturgia, ela entra aí nesse sentido. Em que sentido ela entra aí? Ela, ela configura o que para você, né? Para mim, ela configura Eu algumas acho que coisas. tem, Para você. isso é legal. Eu acho que tem assim, a gente tem uma formação da ideia do drama, né? Quer dizer, de conflito, de ação, né? Isso é um elemento que é fundamental para entender a dramaturgia, né? O trabalho com ações, né? E isso existe. Claro que não existe só uma dramaturgia que é trabalho com ações, assim. E isso talvez seja uma coisa que a gente vem hoje pensando mais, né? As peças paisagem, as peças que trabalham com não ação, né? São peças. Link. Exatamente. São peças que não estão mais pensando sobre esse conceito de ação, né? Até analisando a obra do Gerald Thomas, a Flora fala de uma contradramaturgia, né? Quer dizer, porque ela quer brincar exatamente com algo que é contra a ação, contra a ideia de ação, né? E a ação que é não só a ação dramatúrgica, mas a ação política, né? Quer dizer, a gente entende que a ação, o mundo da ação, é o mundo da resolução da ação. Eu faço uma coisa objetivando algo, né? É isso que se constituiu a dramaturgia durante muito tempo. Mas hoje existem ações que são pura ação. Elas são puro meio, elas não buscam algo. E isso talvez seja a investigação que está se fazendo hoje sobre o âmbito da dramaturgia. Com relação à dramaturgia performativa, a chamada pós-dramaturgia, o pós-dramático, que seja. É isso? Estão nesse caminho, assim, é uma peça como Descrição de uma Paisagem, do Rainer Miller, né? É uma peça em que é uma paisagem, é uma imagem, descrição de uma imagem que está ali. Então, você está descrevendo aquilo ali. A ação, não que ela acabe, mas ela não ganha um objetivo final, né? Uma finalidade, porque a gente sempre pensa ação com finalidade. Eu faço uma coisa querendo aquilo, mas nem sempre vai ser. Às vezes, uma ação pode ser pura ação, como um gesto, né? O Brecht faz isso muito bem na estrutura dramatúrgica dele. Ele pensa em vários momentos em ação, em dramaturgia como gesto, como um instante parado no ar, como algo que se condensa, assim. E acho que é um pouco que a gente vem investigando quando discute o épico, quando discute esse termo pós-dramático, quando discute a cena performativa, né? Quando começa a deslocar o drama. Não que eu acho que o drama não seja importante, né? Eu acabei, o curso que eu dei lá no Coarte, na Coarte, era um pouco isso, era entender a importância do drama. O drama, ele é importante. O drama está nas séries da Netflix, o drama está nos filmes, o drama está na vida, né? Nós trabalhamos a estrutura do drama na vida, né? Então, ele tem uma importância. Agora, como eu posso desviar o drama, como eu posso mexer, deslocar ele, talvez seja hoje o que muitos dramaturgos fazem, como o Jubilac, como o Pedro Kozlovsky, né? Como a Grace Passou, eles estão deslocando as noções de drama. Muito bem. Então, vamos tentar só, para a gente finalizar, aprofundar um pouco, colocar em relação essa questão do drama um pouquinho mais deslocado, entender também o que seria esse drama talvez mais tradicional, né? A gente tem as estruturas de escrita, estrutura de roteiros, modelo atancial, por exemplo, a jornada do herói, né? As estruturas que você tem, estruturas quase como um modelo e você segue, né, o caminho do protagonista, aí tem o antagonista, tem os agonistas, né, que são os coadjuvantes, e aí quem vai ajudar, quem vai atrapalhar, as missões daquela personagem que tem que fazer um percurso
até chegar, né, a um outro lugar, tal, e aí é como se fosse uma lógica de elipse. Então, assim, essas dramaturgias fabulares, que é como você Sim. falou, que a gente está acostumado a ver na Netflix, na TV, novela, filmes, né, desde que Hollywood é Hollywood. É, Então, assim, essas estruturas, tanto é que o modelo actancial ou jornada do herói, ela é apelidada de paradigma Disney, né? Que dentro da sim. Disney só parece que só pode existir algo dentro um pouco dessa. Aí tem pessoas falando que até a própria Disney já está desdizendo o paradigma Disney quando tem uns curtas da Pixar que quebram com É, isso, né? Então, é assim, verdade. dentro da própria estrutura da própria estrutura do mainstream, às vezes você tem coisas que quebram também, né? Isso é interessante. E Eu aí, acho como que você falou, hoje em dia aqui no teatro brasileiro está muito rico nesse sentido dos dramaturgos pensando junto com os grupos, pensando junto com os encenadores, porque eu acho que quando você pensa dramaturgia da cena, essa pode ser uma diferença. Você pensar junto com o grupo, pensar junto com. A Grace começou em grupos de teatro lá em Minas Gerais, e principalmente o Espanca, né, que ela fundou com Marcondes, com outros atores muito bacanas também. E, eu acho que é isso. Acho que Pedro existe essa Kozlovski com aquela dramaturgia. companhia, né, o Jobilac trabalhando com vários grupos também, mas assim, e pensar o espetáculo às vezes para um conjunto de atores, um conjunto de encenadores e pessoas que estão ali meio batendo bola junto. Isso é um diferencial hoje em dia, não seria ou não? Sim, acho que existe essa dramaturgia de gabinete, que é inegável, ela pode acontecer. Tem dramaturgos, né, fantásticos sobre isso. Assim, a formação, por exemplo, lá na Inglaterra, da escola que a Sarah Kane fez parte, que é a Royal Court Theatre, né, uma escola de formação de dramaturgos que ilumina, assim, durante os anos 2000, fez a gente repensar a formação em dramaturgia. Mas é uma formação de dramaturgo de gabinete, que não é difícil, né? Não tem problema. Como também existe, por exemplo, a Escola Livre de Teatro, né, de Santo André, que pensa uma formação compartilhada, né, de criação, de dramaturgia compartilhada, de dramaturgia da Lógica cena. colaborativa, né? Exatamente. Então, são formatos. Eu sempre, nesses cursos de iniciação à dramaturgia, eu brinco que você vai escolher o formato que mais lhe identifica, que você quer investigar naquele momento, assim. Vão ter coisas que você vai descobrir que lhe interessam mais fazer e coisas que não vão lhe interessar. Então, deu um barulhinho aqui, eu vou voltar. Não, pode falar. Então, essa dramaturgia que surge na cena ou feita de gabinete, ela é uma dramaturgia que cada dramaturgo pesquisador vai escolher, né? Vai se identificar e vai determinar o que ele quer, o que ele busca, assim, né? Eu acho que o legal é descobrir que voz e que identidade esse dramaturgo tem. Ele vai trabalhar numa área de interesse dele. Né? Por exemplo, lá no curso, quando a gente começa, a gente identifica, tem aquele dramaturgo que se identifica com a relação entre dramaturgia e literatura. Tem aquele dramaturgo que se identifica a relação entre dramaturgia e realidade, dramaturgia e política. E aí você vai identificando caminhos que se transformam. Cada um deles vai se transformando. Para a gente fechar, né, o assunto, vou jogar um, Uma uma provocação. provocação aqui do nosso amigo Eugênio Barba. Você conhece nosso amigo Eugênio Barba? Deve Maravilhoso, estar muito nos vendo bom. lá da Dinamarca ou da Itália. Isso, é verdade, é Pode verdade, ser. é Ou é daqui do verdade. Brasil, ele gosta muito de vir para cá. É Eugênio Barba verdade. ele fala que existem várias dramaturgias, né? E aí ele cita a dramaturgia fabular, como essa dramaturgia que é Sim. contar a história, né? Que seria a dramaturgia fabular. Essa dramaturgia orgânica do próprio ator, que é quando o corpo do ator e só daquele ator conta aquela história, e se ele for o meu Isso. Hamlet é diferente do seu Hamlet, que é diferente do Hamlet de qualquer outra pessoa, porque o meu corpo está dizendo, e ele tem uma lógica dramatúrgica própria para Isso. expor aquela outra dramaturgia fabular que vem, né? E para complicar, se não fosse só bastante ter duas coisas, tem uma terceira
que a dramaturgia é evocativa, é o que isso evoca. A fabular e a orgânica evocam no espectador. Aí o espectador vai lembrar da mãe, que vai lembrar de quando tinha 14 anos de idade, vai lembrar de quando perdeu a primeira esposa, vai lembrar da namorada, do namorado, não sei o que, bababá. Então, assim, é o que evoca, né, um trauma ou alguma coisa. Então, às vezes você vê algo, né, na cena e aquela cena vai evocar coisas em você que é só naquela pessoa, daquele espectador que vai evocar. Então, a gente tem muitos meandros, né, onde a dramaturgia ela circula, né? Um espetáculo que eu vejo não pode ser na mesma hora que você vê, mas não é o mesmo espetáculo. É verdade, é verdade. Eu acho que a dramaturgia ela tem uma ideia que é concatenar um pensamento ali, né? Ela consegue concatenar um pensamento. E eu entendo esse pensamento, dialogando, por exemplo, com o Benjamin, Walter Benjamin, eu acho que o pensamento ele já é uma dramaturgia, né? Eu acho que quando o dramaturgo está ali formatando, é algo que até o curso que eu estou propondo lá no Coarte de dramaturgia, é um pouco isso que o Zonde faz, né? É entender que o pensamento de um dramaturgo é a sua forma dramática, né? É como ele aborda, né, o mundo também, como ele lê o mundo também, assim. E aí essa relação mantém um diálogo com os espectadores. Eu não gosto da palavra diálogo, porque diálogo remete a drama. Mas dialógico, são duas forças. Vou substituir a palavra diálogo pela palavra experiência, que é uma palavra que o Benjamin gosta. Né? Mas provoca uma experiência no espectador. Né? Quer dizer, aquela experiência é uma experiência que vem da relação dele com a dramaturgia, e a dramaturgia do espetáculo, né? No sentido mais amplo, assim, né? Nas tensões, porque às vezes você pode ter um texto que ele pode tensionar a cena, ele não precisa apenas reafirmar a cena. Ele pode, ao contrário, ele pode friccionar a cena. Né? Quando os diretores optam por obras hoje, né, na cena contemporânea, em alguns lugares, obras que são da literatura, é porque eles querem estruturas dramatúrgicas que friccionem a cena, que façam com que a cena entre em guerra com aquela palavra, né? E não que ela seja apenas um encontro ali. Só uma ilustração da palavra. Né? Uma ilustração, exatamente. Então, eu acho que são essas relações que a dramaturgia propõe, assim. Né? Eu sempre, nos cursos, eu proponho que tenha uma relação com a cena, porque a cena, num certo sentido, ela é uma certa prova. Eu não acho que só existe texto na cena. Também não penso que só existe o texto na cena. Ele pode existir independente da cena. Né? Ele existe lá. Mas, na cena, ele pode ter alguns tensionamentos que é interessante de você observar. Eu estou dizendo que não só existe na cena, porque, por exemplo, o Sérgio Santana, que até está doente, soube agora há pouco com a história do Covid, mas ele tem um texto que não é escrito para teatro. Não foi pensado para teatro, mas tem toda a estrutura do teatro. O Nuno Ramos, que é um artista visual, ele tem um romance também todo escrito como romance, mas ele é pensado como teatro. Então, ele não foi pensado na cena, mas ele tem elementos ali da cena. O próprio Joaquim Cardoso tem isso, tem obras que não são escritas para a cena, mas tem toda a estrutura de teatro. Caio Fernando Abreu tem obras que não foram escritas para a cena, mas você lê para esse teatro. Dama da Noite, por exemplo. A Dama da Noite é um exemplo. Parece que é um texto de teatro. Você não precisa mexer nada. Clarice Lispector tem isso, então... Engraçado você estar me falando isso e eu estou lembrando de uma outra coisa, do oposto disso que você falou, que é, por exemplo, o Marinheiro de Fernando Pessoa. Sim, exatamente. Ao contrário, foi feito para teatro, mas você olha mas e fala, toda a estrutura literária. Não é teatro, né? Não é, né? Claro que é. É um outro teatro que ele está propondo ali. E eu acho que isso é que é legal, que os dramaturgos possam experimentar essas possibilidades. Não que eu negue a estrutura do diálogo interpessoal, né? A primeira fase do curso é um pouco isso, é você aprender essa estrutura, diálogo interpessoal, concatenação de ação, compreender como estruturar os personagens, como criar as tensões. Porque daí você começa a mexer
na estrutura do drama. E aí você consegue produzir coisas diferentes dessa estrutura. Aí Mas tem que Aristóteles dominar começa a se ela. mexer no túmulo. Exatamente, Ou é não, né? verdade, é verdade. Vai ver, hoje em dia ele estaria assim, super antenado. É verdade, é isso mesmo. E eu acho que é isso, acho que o legal é isso, assim, de poder produzir dramaturgos e dramaturgas, assim, que consigam ter uma voz, assim, consigam friccionar uma voz. Tem um exercício que eu fiz no último curso que unia duplas, por exemplo, né? Porque às vezes é muito difícil trabalhar em dupla, você criando uma dramaturgia. Mas foi uma experiência muito boa, porque conseguiu friccionar as vozes daqueles dramaturgos e dramaturgas ali. É Muito isso, bem. querido. Wellington, muitíssimo obrigado. Eu que Obrigado pelo agradeço. papo, pela conversa boa e para a gente trocar aqui ideias, né, sobre tantos temas, né, que envolvem o teatro. Isso aqui pode durar a eternidade, porque a Nossa, quantidade de coisas que circulam em torno do teatro é praticamente infinita, é o tamanho da nossa criatividade. Né? exatamente. Acho que o legal é isso, sim. E nesse confinamento, nessa quarentena, tem sido muito bom para ler coisas sobre dramaturgia que às vezes a gente não para ler, assim. Então tem sido muito bom, né, para pensar, né? Eu vim da MIT São Paulo, da Mostra Internacional de Teatro, e aí alguém falou, por exemplo, pensar em toda a ideia do mito do Sísifo, em toda a ideia da peste, tudo isso que está circulando e que a gente vai ter que, em algum momento, na escrita dramatúrgica, pensar. Né? Até tem um termo que o Zondi usa, que eu estou gostando muito de ter investigado, que é a dramaturgia do confinamento. O próprio Zondi fala de uma dramaturgia do confinamento. Então, acho que é isso, é pensar sobre essas estruturas que estão aparecendo a partir dessas relações novas. Então, deixa uma dica. Pode ser o Zondi? Eu ia falar Acho que a isso, já melhor falou. dica é Deixa como uma dica de leitura para quem quiser buscar, né? Eu acho que o Zondi, A Teoria do Drama Moderno, é um livro fundamental, né? Claro, do Ocidente. O Zondi está falando de uma escrita num determinado momento. Peter Zondi, alemão. Peter Zondi, que se matou, a gente lembrar desse outro detalhe, o Peter Zondi se matou, né? Ele vive todo esse período de sofrimento da Europa e ele vive na Alemanha, ainda tem outro detalhe importante, e ele escreve esse livro, que é uma tese de doutorado dele, em que ele vai investigar como o drama vai se transformando, né? E aí ele fala de uma dramaturgia do confinamento, que é interessante de entender essa dramaturgia do confinamento, assim como ele analisa as obras do Camus, do Sartre. Então, entender essa dramaturgia talvez seja um pouco também refletir sobre as novas relações que a gente está fazendo. E acho que o outro texto, para finalizar, é o Narrador do Benjamin. Acho que o Narrador do Benjamin, Experiência e Pobreza, são textos teóricos que fazem a gente pensar sobre a escrita dramatúrgica hoje. Walter Benjamin, você está nos alemão aí. Em homenagem ao fascismo. Homenagem não, né? Nossa Contra o fascismo. Senhora, não fala isso não, nem brinca, nesse canal nem de brincadeira. Bater aqui na madeira. Até treme tudo quando fala esse nome aqui. Deus me livre. Nada do fascismo. Não, nada. Aqui é liberdade. Vamos na luta. É verdade. Wellington, muito obrigado. Você estreou aqui o canal, estreou essa conversa. E, bom, dizer para todo mundo que está assistindo a gente que semana que vem tem mais. E vamos lá e coragem nesse confinamento para a gente continuar pensando e executando também, porque tá acontecendo muita coisa, né? Assim, é como se a gente tá em confinamento, mas a gente tá muita coisa borbulhando e muita coisa às vezes executando, né? A própria questão da internet é uma forma de relacionar, né? Senão a gente fica só no casulozinho e essa troca que a gente está fazendo aqui agora é maravilhosa. Só tenho a agradecer. Obrigadíssimo, Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.